Besouro é o mais novo longa-metragem brasileiro que chama atenção pela tecnologia dos efeitos especiais. Especialistas contam como foi a evolução desse recurso no país. Com estreia no dia 30 de outubro, Besouro, o filme, narra uma história que transita entre a fantasia e a realidade. Conta a história da trajetória de um herói brasileiro da década de 20, negro, capoeirista, considerado o maior capoeirista de todos os tempos, e que se rebelou contra os senhores da terra em defesa do seu povo. Para criar cenas convincentes, foi preciso investir nos efeitos especiais. Tinham cenas de ação tão espetaculares e tão incríveis, e que há necessidade, muitas vezes, de você usar algumas cenas, em alguns planos, usar cabos para poder haver deslocamentos e movimentos mais impressionantes. Com tecnologia cada vez mais avançada, os efeitos permitem aos espectadores conhecer realidades nunca vistas. Fica além da imaginação. É uma forma de levar o público ao delírio com a ilusão. Aquelas cenas que a gente fica de boca aberta no cinema quando vê e até acredita que é verdade, né? A criação dessas imagens que não existiriam na realidade, elas precisam ser criadas através de procedimentos, né, que façam com que elas existam, pelo menos na tela de cinema. Acho que é qualquer coisa que altere uma imagem natural, o que é uma imagem que a gente está acostumado a ver. Então, alguém se movimentando de um outro jeito, numa outra velocidade, é um efeito especial. Os efeitos estão muito mais presentes no cinema do que imaginamos. Os efeitos especiais surgiram quase junto com o cinema, né? Você pega, por exemplo, os inventores do cinematógrafo, os irmãos Lumière, por um simples uso inusitado ali da manivela, eles rodaram ao contrário o filme. Então hoje o que o cinema rege? Você tem a supervisão de efeitos, né, que é o cara que toma conta de todos os efeitos do filme. E dentro disso você tem várias categorias. Então você tem maquiagem, são efeitos, efeitos especiais, explosão, carro capotando, demolições, um tiro, efeitos especiais. E efeitos digitais, são aqueles que você pega e traz para dentro do computador para poder fazer ou melhorar. No Brasil, o uso de efeitos em longa-metragem também é antigo. Cada um dos nossos filmes, cada um dos filmes brasileiros que precisavam ser trucados, eles eram trucados artesanalmente, individualmente. Paradas de câmera, slow motion, então você rodar a câmera mais rápido para dar a sensação de que o personagem está devagar, ou ao contrário, rodar a câmera mais devagar para ter a sensação de que tudo está rápido. O cinema brasileiro, ele não tinha uma tradição de efeitos especiais. Não quero dizer que nunca teve. Tem alguns casos isolados de filmes tal, ao longo da história do cinema brasileiro que usaram em algum momento efeitos especiais. No final da década de 90, a produção de filmes nacionais passou a contar com recursos digitais, melhorando a qualidade dos efeitos. O que acontece com os efeitos digitais, o cinema brasileiro também está entrando nessa onda, né? Isso é uma coisa muito saudável também dos efeitos digitais. Eles têm diminuído o abismo técnico que existia entre os diferentes países. Nós temos tecnologia, temos conhecimento, temos pessoas, talentos, artistas. A pergunta é, temos investimento? Aqui você não tem a mesma grana. Então, assim, você não consegue andar na mesma velocidade que acontece lá fora. Não em relação à qualidade e à tecnologia, mas em relação à quantidade. Hoje, apesar das limitações financeiras, são muitos os filmes brasileiros com efeitos que imitam cenas reais, passando despercebidos aos olhos dos espectadores. O inseto presente no filme O Besouro, por exemplo, foi totalmente criado por computador. Eu acho que os efeitos do besouro, principalmente o besouro em si, né, ele representa não um avanço, mas o acompanhamento da tecnologia, né? O que se faz lá fora se faz aqui dentro.